Good morning, good afternoon, como é que tá sexto ano? Belezinha com vocês? Hoje nós vamos continuar então o Chapter 4, o capítulo 4, no Module 11, no módulo 11. O capítulo 4 todo ele vai falar sobre números, sobre o tempo, e hoje a gente vai relembrar na verdade como é que a gente fala os horários, como é que a gente vê as horas naquele relógio analógico. Para quem estava no quinto ano passado com a gente, nós já tivemos essa aula lá no quinto ano. Hoje é mais um reforço, uma revisão. Para quem não viu, vai ver hoje. Seguinte, galera, outra coisa. Hoje nós também vamos revisar as matérias escolares em inglês. Então, ano passado a gente já teve uma aula sobre isso, colocar em umas tabelas, essas matérias escolares, e hoje a gente vai rever esse vocabulário juntos. O módulo 11 ele é chamado de School Timetable. O que significa isso? School Timetable significa horário escolar. Então, esse é o nosso tema de hoje. As páginas que eu vou utilizar são duas páginas de teoria, 72 and 73, a página 78 até a 83 de Activities e Homework, e a página 85 ela está com o nosso checkpoint. Inclusive no checkpoint hoje é só uma questãozinha, então tá tranquilo. Não, ou são duas? Acho que é só uma questão mesmo. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Tá bem tranquilo hoje, gente. Então vamos começar. As perguntinhas para o início da nossa aula de hoje são as seguintes. Sempre lembrem, ou respondam de cabeça, ou me mandem mensagem, mas sempre tentem responder cada uma dessas perguntas em inglês, ok? Vamos tentar. Então vamos começar com as nossas perguntinhas, que está lá no comecinho da página 72, bem aqui em cima. Vamos lá? Telling the time, falando sobre o tempo, contando sobre o tempo. Primeira perguntinha. What time is it now in your city? Qual o horário agora da sua cidade? Segunda pergunta. What time do you wake up? Qual o horário que você acorda? Que horas você acorda? Terceira perguntinha. What time do you usually? Notem que as próximas perguntas todas têm essa palavra usually. Na verdade, o começo da pergunta é muito parecido. What time do you usually? O que significa isso? Que horas você normalmente, ou então usualmente, e a primeira delas é go to school. Nesse caso aí, está no presente ir para a escola, porque teoricamente a gente estaria indo para a escola. No nosso tema agora, nós não estamos indo para a escola, então eu vou mudar essa pergunta para vocês. Vou colocar assim: What time do you usually study? Que horas você geralmente começa a estudar? Qualquer matéria, não precisa ser exatamente inglês. Próxima pergunta, a quarta pergunta. What time do you usually have lunch? E se vocês lembrarem bem, lunch não significa lanche, significa almoço. Então, que horas você normalmente, usualmente, almoça? E que horas você usualmente have dinner? What time do you usually have dinner? Que horas usualmente, ou então normalmente você costuma jantar? Penúltima perguntinha do dia. What time do you usually sleep? Que horas você normalmente, usualmente, costuma dormir? E a última pergunta. What is your favorite time of the day? Qual é o seu horário preferido do dia? And why? Por quê? Na página 73, eu vou apresentar para vocês hoje os adverbs of frequency, os advérbios de frequência.
Esses advérbios de frequência a gente vai ver eles novamente no sétimo, no oitavo, no nono. Ou seja, se você pegar hoje, tá tranquilão pro restante do ano. Se você não pegar hoje, você vai ter que ver de novo depois. Então é melhor pegar hoje mesmo esse assunto. O que é o advérbio de frequência? Esses advérbios eles vão te dizer na frase com que frequência você costuma fazer alguma coisa. Então, nós temos vários advérbios de frequência, eles são utilizados em vários momentos diferentes, em várias quantidades diferentes. O livro de vocês traz uma quantidade por percentual. Então, 100% do dia, 5% do dia. Eu vou fazer esse mesmo percentual, só que como se fosse uma semana com 5 dias. Ou seja, uma semana de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou melhor, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. São os 5 dias da semana onde a gente normalmente posta a aula e vocês assistem às nossas aulas. Então vamos lá. Quais são esses advérbios de frequência? Nós temos vários deles, nesse caso hoje nós vamos falar de 7 deles, e eles são da seguinte forma. Então, o advérbio de frequência que significa que toda vez você faz aquele negócio, ou seja, quantas vezes na semana você estuda? Ah, tio, eu estudo todo dia, eu sempre estou estudando. Esse sempre, em inglês, nós chamamos ele de always. É uma preposição, é um advérbio de frequência que vai falar que você faz aquele verbo, que é o verbo estudar, com uma frequência. Que frequência? Sempre. 100% dos meus dias eu estou estudando. Eu não aguento mais estudar, eu quero férias. E falando nisso, gente, tá quase um dia das férias, hein? Vamos lá. Então, 100% é always, significa sempre. 85%, ou seja, dos 5 dias da semana, um dia dele você não faz, mas os outros 4 você está fazendo. Por exemplo, tomar banho. Tem gente que só toma banho no sábado, mas vem. Então pronto. Então, gente, quando você não é 100% do tempo que você faz, mas você faz essa coisa com muita frequência, igual lavar louça, ou então varrer a casa. Se é uma coisa que você faz com muita frequência, mas não é todos os dias, a gente vai falar então usually, geralmente, usualmente, normalmente. A tradução é uma dessas três, você pode escolher. 75% das vezes é often. Então lembra daqueles 5 dias? Então em 3 dias e meio. Então assim, 3 dias e meio você faz isso. É o often, geralmente, frequentemente, também pode significar isso. Quando é 50%, ou seja, metade dos 5 dias, você só faz em 3, ou então 2,5, mais ou menos assim, nós chamamos, às vezes. Às vezes eu faço tarefa de inglês. Só às vezes. Então, esse às vezes, em inglês, nós chamamos ele de sometimes. Sometimes. 35% significa raramente. Raramente em inglês, nós vamos chamar ele de rarely. Rarely. Raramente. Quase nunca, ou seja, 25%, uma vez só na semana, quase nunca eu faço isso. Ou então, uma vez por mês, uma vez a cada um ano, quase nunca nós chamamos de hardly ever. Hardly ever. E se você tem alguma coisa que você nunca faz, nunca, jamais, tipo comer jiló, nunca, jamais, você vai dizer never. Nunca. Never. Vamos treinar essas palavrinhas? Vamos lá. Always. Repete comigo, gente. Vamos lá. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes.
Sometimes. Rarely. Rarely. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Beleza, tio. E onde é que eu vou usar essas palavras então lá na minha frase? Geralmente ele sempre vem depois do sujeito. Então, por exemplo, o Martin brushed his teeth before going to bed. Então, Martin escova os dentes antes de ir para a cama. Com que frequência? Always, sempre. Então essa frase vai ficar: Martin always brush his teeth before going to bed. Então ele sempre escova os dentes antes de ir para a cama. Sometimes can go in all the positions below. O único que pode variar essa posição é o sometimes, é o às vezes. Como ele é às vezes mesmo, então ele pode vir depois do sujeito, antes do sujeito e no final da frase. Olha o exemplo aqui embaixo. Sue calls me. Então a frase é: Sue me liga. Agora vamos ver as frequências e a frequência é mais ou menos. Então quase nunca, então às vezes. Então Sue sometimes calls me. Então ficaria igualzinho eu falei aqui no começo, gente. Martin, always, primeiro sujeito é Sue. Depois o advérbio, que é always. Aqui nesse caso é always, mas agora a gente está falando de sometimes. Então, sometimes. E o verbo principal, calls, que é ligar. Então, Sue sometimes calls me. A Sue às vezes me liga. Esse sometimes ele também pode vir no começo. Ele vai ficar assim: Sometimes Sue calls me. Algumas vezes, às vezes, a Sue me liga. Ou ele pode ir para o final. Sue calls me sometimes. Então, a Sue me liga algumas vezes ou às vezes. Detalhe, o único que faz isso é o sometime. O never, o hardly ever, o rarely, o often, o usually e o always sempre estão neste mesmo lugarzinho depois do sujeito. O único que muda é o sometimes. Anota isso aí em algum lugar desse livro, gente. O único que muda de lugar é o sometimes. Agora, por fim, o livro pede para a gente tomar cuidado. Be careful. Toma cuidado numa coisa. Se o verbo principal for o verbo to be, is, am, are, was, were, que vocês vão ver ano que vem lá no 7º ano. Quando for o verbo to be, nesse caso aqui nós temos o is, o advérbio de frequência ele vem depois do verbo, só no verbo to be, porque ele é especial e ele é chato pra caramba e ele sempre quer ter razão de tudo. Então, se tem o verbo to be, ele vem depois do verbo to be. Se for outro verbo, ele vem antes desse verbo. Ok? Vamos fazer alguns exemplos que estão logo aqui embaixo do livro de vocês. Para cada um deles, nós temos a porcentagem. Vocês podem olhar a porcentagem nessa imagem aqui de cima, ok? Sem problema nenhum. Então, letra A. Lucy, que é a Lucy aí, a Lúcia, goes to school by bus. Então, ela vai para a escola de ônibus. Com que frequência? 50%. Então, às vezes. Às vezes é em inglês, olha lá em cima. Fala para mim qual é. Vou esperar, vou tomar um golinho de água e vou esperar. Exatamente, sometimes. A gente já falou dele hoje. Próxima. Eu, 100% das vezes, have lunch with my family. Almoço com a minha família. Qual é a preposição? Ou o advérbio, desculpa. Qual é o advérbio? Always, 100%. Próximo. John, 25%. Play soccer on weekend. Então, uma vez por mês, um final de semana no mês, ele joga bola. 25% é o quê? Hardly ever. Quase nunca.
Letra D, we, 85% das vezes, watch a movie on Saturday. Então, nós quase todos os sábados da vida assistimos filme. 85% é o quê? Usually. Próxima. I, 0%, eat fast food. Então, eu never, nunca como fast food. Mentira, sou gordinho. Letra F, they, 75% das vezes, cook for the family on Sunday. Eles cozinham para a família no domingo, nos domingos. 75%, olha lá em cima, qual é? Exatamente, often. E letra G, Mary, 35% das vezes, washes the dishes. Lava a louça. Qual é esse 35? Tô esperando. Montanha, qual é? Exatamente, Harley. Wash the dishes. But she, 100% das vezes de novo, cleans the house. Limpa a casa. 100% a gente já viu o que é? Always. Muito bom. Completamos então essa atividade que fica no meio da nossa teoria. Agora eu peço para vocês, são duas questões, gente, errei. Irem lá para o checkpoint na página 85. Eu também vou colocar o meu livro lá. Enquanto eu coloque o de vocês. Na página 85, ó, já achei o meu aqui. Nós temos aí questão 3 and 4, 3 e 4, para a gente fazer. Vamos lá. Terceira questão, escreva true para a afirmativa verdadeira and false para a afirmativa falsa. Letra A. The person who is busy has a lot of things to do. A pessoa que é busy tem muita coisa para fazer. Dá uma pesquisada nessa palavra busy aqui, para poder responder essa questão. Próxima. Students have PE classes in the lab. Então, os estudantes eles têm aula dessa matéria aqui, que eu vou apresentar para vocês já já, em um laboratório. PE. Quem já lembra, já pode colocar se é true ou false. Mas quem não lembra o que significa PE, espera um pouquinho. Quarta questão. Choose the correct answer. Escolha a alternativa correta. Two examples of school subject are. 2 exemplos de school subject, matérias escolares, são: letra A, grandfather e daughter. Letra B, history and mathematics. Letra C, sometimes e always. Letra D, Friday e Monday. Ou letra E, lunch e dinner. Ou dinner. Qual deles que é, então, dinner mesmo, viu? Qual deles, então, que é exemplos de school subjects? Beleza. Agora nós vamos para as questões da tarefa de casa. Vocês vão perceber que a tarefa de casa de hoje e as atividades de hoje, elas são bem grandes. Então, vamos dar uma olhadinha, mas são fáceis, gente. O bom é que são todas fáceis. Vamos lá para a primeira questão. Vou esperar vocês chegarem lá na página. Beleza, vamos lá. Primeira questão. Read the text and draw the times according to Collins' routine. Então, nós temos aqui duas partes de um texto que eu vou ler com vocês e vou explicar essas palavras que estão em negrito. E depois nós temos aqui vários relógios. Esses relógios são para vocês colocarem as horas onde o Colin faz cada uma dessas ações. Eu vou explicar cada uma dessas ações e vou fazer a letra A com vocês também, pode ficar tranquilo. Só que antes disso, eu quero ler para vocês o texto do Colin. Bastante atenção agora, eu vou ler quando eu finalizar então essa primeira parte aqui. Eu vou explicar as palavras que estão em negrito e depois a gente vai fazer a letra A, beleza? Colin's Daily Routine. Então, a rotina diária do Colin. Colin is a businessman. He has a big insecurity company in Seattle. During the week, Colin wakes up at 6 o'clock.
He takes a shower and gets dressed very fast. He has breakfast in 20 past 6. He only drinks a cup of coffee and eats a piece of bread. After breakfast, he brushes his teeth and takes his little son, Miguel, to school. Miguel's classes start at 7:15. Colin arrives at his company at 20 to 8. He checks his emails, solves problems, talks to his employers and visit clients. Então, vamos o comecinho aí, a parte da manhã da vida do Colin. Então, o Colin ele é um homem de negócios e ele trabalha numa companhia de seguros em Seattle. Então, ele wakes up, acorda, 6 o'clock. O'clock é em ponto, então 6 o'clock, 6 horas em ponto. He takes a shower, que significa toma banho, and gets dressed very fast. Get dressed significa se vestir, então colocar uma roupa. Ele se vestir very fast, muito rápido. He has breakfast, então ele toma o café da manhã dele nesse horário, 20 past 6. 20 minutos depois das 6. Isso dá 6:20. Boa. He only drinks, ele somente bebe a cup of coffee, uma xícara de coffee, café, and eats, come, a piece of bread, um pedaço de pão. Depois desse café da manhã, ele brush his teeth, escova os dentes, and take his little son Miguel to school. Take to significa levar para. Então ele leva o filhinho dele chamado Miguel para a escola. E o Miguel's classes, as aulas do Miguel, começa a 7:15. 15 minutos, a quarter, 15 minutos, um quarto de hora, a quarter past 7, depois das 7. Que horário? 15 minutos depois das 7. 7:15. Boa. Collins arrives. Ele chega na sua companhia 20 to 8. 20 para as 8. Que horário é esse? 20 para as 8. 7:40. Boa. He checks his email. Ele confere ou então lê os e-mails. Solves problems. Resolve problemas. Talks to his employers. Conversa com seus empregados. And visit clients. E visita clientes. Vamos para a segunda parte então da rotina do Colin. He has lunch at midday. He never has lunch at home on weekdays. He eats in a restaurant. He usually eats rice, meat, salads, and drinks a glass of orange juice. In the afternoon, he often has important meetings and he leaves home at 5:30. Colin arrives home at 25 past 6. He has dinner with his family, watches the news, and plays with his son. The businessman sleeps at 9:45. On the weekends, Colin has a different routine. He always gets up late. He has all the meals with his family and enjoy his free time. He practices sports, goes to the park, and watches movies on TV. Então, ele almoça, has lunch midday, ao meio-dia, e ele
never, never, nunca almoça, has lunch, at home at the weekend. Então, notem que ele não vai almoçar em casa nos dias de semana, weekday, dia de semana. He eats in a restaurant. Ele come em um restaurante. He usually eats. Ele geralmente come rice, arroz, carne, salada e drinks. Ele toma a glass of orange juice, um copo de suco de laranja. In the afternoon, à tarde, ele sempre tem encontros importantes e ele leaves work, ele deixa o trabalho, ele sai do trabalho a 6:30 ou a 5:30. Tô com 6 na cabeça. A 5:30. Então, meia hora depois das 5. Que horas é essa? 5:30. Boa. Collins arrives, ele chega em casa, então a 6:25. Ele has dinner com a família dele. Watches the news, então ele assiste as notícias, os noticiários. E plays with his son, e brinca com o filho. The businessman sleeps, então ele dorme. At 9:45, 15 minutos para as 10. Que horas é essa? 9:45. Boa! On the weekends, nos finais de semana, final, week, semana, nos finais de semana, Colin tem uma rotina totalmente diferente. Ele sempre, always, 100% do tempo, gets up late, acorda tarde. He has all the meals with his family, todas as refeições ele faz com a família dele, and enjoy his free time, e aproveita o seu tempo livre. He practices sports, ele pratica esportes, go to the park, vai no parque, e watches movies on TV, assiste filmes na televisão. Essa é a rotina do Collins. E o que eu quero que vocês notem? Por que esses verbos estão em negrito? Todos eles são verbos conjugados na terceira pessoa do singular em um tempo verbal que a gente já viu bastante, tanto no quinto ano como agora no sexto ano. Vocês já viram comigo esse tempo verbal. Esse é o Simple Present. Eu não sei se vocês lembram, mas durante a nossa aula de Simple Present lá na escola, eu sempre falei para vocês que o Simple Present ele é utilizado para coisas que estamos fazendo agora, então estudar, trabalhar, e coisas que são rotinas. Então, quando a gente vai falar de coisas que a gente faz durante o dia, que não necessariamente precisamos estar fazendo agora, mas se a gente está falando de uma rotina, é uma coisa que a gente geralmente faz bastante. Esse é um dos principais usos do present simple ou simple present. Os dois acontecem, vocês vão encontrar o nome dos dois trocados sem problema nenhum. Então notem o que? Todos os verbos terminam com S, porque é terceira pessoa do singular. É o he, é o Colin, eu estou falando dele. E notem que todos esses verbos têm S no final. Tio, significa que o verbo está no plural? Não. Significa que ele está conjugado para a terceira pessoa. Na verdade, ele é singular, mas ele tem esse S só para diferenciar dos outros verbos que não estão conjugados. Então, a gente coloca esse S no final para conjugar esse verbo para a terceira pessoa do singular. Alguém lembra o que é a terceira pessoa do singular? Quem são as terceiras pessoas do singular? É o he, ele, que é o caso do Colin, she, ela, mulher singular, e it, sim, a coisa, isso, exatamente. Ou animal ou objeto no singular também, que significa tanto ele como ela ou fenômeno da natureza. Também pega lá no it, todos eles são it, ok? Então, vamos para a questão. A letra A fala o seguinte: What time does he have breakfast? Qual o horário que ele vai, então, tomar o café da manhã? Ele toma café da manhã. Os ponteiros do relógio são esse pequenininho aqui das horas e esse maiorzinho aqui dos minutos. Vamos dar uma olhada, então, em have breakfast.
lá no nosso texto. Então, ó, has breakfast, has é o have, só que conjugado. Então, has breakfast 20 past 6. Então, 20 minutos depois das 6. Que horário é esse? 20 minutos depois das 6, ele é... Então, a gente vai colocar aqui 6, né? Deixa eu colocar aqui. Ele é apontado para o 6. O menorzinho, que é a hora. E 20 past, 20 minutos depois das 6 horas. Então é 6h20. E esse 20, ele fica aqui no número 4. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o horário onde ele faz cada um dessas outras atividades. A letra B pergunta: What time does he sleep? Qual o horário que ele dorme? What time does he have lunch? Qual o horário que ele almoça? What time does he wake up? Notem que o verbo aqui não tem S, porque o does que está aqui... Opa, aqui ó, does e does já tem ES no final. Então, o restante fica bonitinho do jeito que ele sempre foi. Então, qual o horário que ele acorda? Wake up. What time does he go home? Qual o horário que ele vai para casa, que ele sai do trabalho? What time does his son start school? Qual o horário que as aulas do filho dele, o Miguel, começam? What time does he arrive at home? Qual o horário que ele arrive, que ele chega no trabalho? E a última pergunta, what time does he arrive at home? Qual o horário que ele chega home, em casa? A segunda questão, nós vamos relembrar então as matérias escolares. Lembra que eu comentei com vocês que hoje era um dia para a gente relembrar as matérias escolares? Pois bem, vocês vão ligar cada nome desse aqui, eu só ampliei para a gente ver melhor o nome. Cada nome desse para a matéria onde ele significa. Então, eu vou trabalhar com vocês agora um listen and repeat. Eu vou falar e vocês vão ouvir e repetir comigo, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira matéria, history. History. Essa é a matéria de história. Muito bem. Próxima. Science. 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 Essa é ciências da natureza. Ou simplesmente ciências. Próxima. Português. 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 Português, a nossa matéria, a nossa língua mãe. Próxima. English. 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 Melhor matéria de todas. Só digo isso. Próxima aqui embaixo, PE. PE significa Physical Education. Physical Education. Educação física. Então, PE, Physical Education. Próxima, Geography. Geography. Geografia. Próxima, Social Science. Social Science. Social Science. Ciências sociais. Boa. Penúltima, Mathematics. 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 E a última, Arts. Arts. Very good. Terceira questão. Describe your timetable. Descreva o seu horário escolar. What school subject do you have each day of the week? And
what times. Então, para cada dia da semana, você vai colocar quais são as matérias que você tem em cada dia desse da semana. Qual é a matéria escolar? Detalhe, eu quero essas matérias em inglês, viu, gente? O jeito de escrever vocês viram lá na questão anterior. Então, Monday. Quais são as matérias que você tem durante a Monday, segunda-feira? Tuesday. Quais são as matérias? Você vai colocar aqui. Próxima, Wednesday. Você vai colocar as matérias que você tem aqui. Thursday. Quais são as matérias que você tem na quinta-feira? Coloca aqui também. Friday. Quais são as matérias que você tem na sexta-feira? Aí você coloca aqui. Saturday e Sunday, se você estudar no sábado e no domingo, coloca aí embaixo também que matéria que você estuda. Mas se não estudar, não precisa colocar nenhuma matéria. Embaixo, então, nós temos então a quarta questão. Essa quarta questão ela tem a ver com essa terceira aqui. Depois que você colocar todas as matérias que você tem durante a semana, ele vai te perguntar o seguinte: How many times do you have each subject a week? Quantas vezes você tem cada matéria por semana? Por exemplo, se você só tem aquela matéria, por exemplo, arte, que é só uma vez por semana, você vai escrever aqui, ó, once a week, uma vez por semana. Então você vai colocar aqui a matéria de arte, que você só tem uma vez por semana. Educação física, PE, também você pode colocar aqui, ó, uma vez por semana. Twice a week significa 2 vezes por semana. Twice a week, 2 vezes por semana. Aqui você vai colocar as matérias que vocês têm 2 vezes por semana. Próxima, 3 times a week. 3 times a week, 3 vezes por semana. Letra D, 4 times a week. Se você tiver alguma matéria que você tem 4 vezes por semana, coloca aqui também. Tem alguma dessas matérias que você tem every day, todos os dias? Se tiver, você coloca aqui também. Se não tiver, pode deixar em branco. E fica então para vocês o homework da página 82 and 83, questions 5, 6 and 7. Na quinta questão, o que é para fazer? Vocês vão preencher esse weekly planner. O que vocês devem fazer durante a semana? E aqui eu não estou falando só de escola, pode ser de casa também. Lavar louça, limpar a área, varrer a casa. Pode colocar tudo aqui o que você vai fazer durante a próxima semana. Detalhe, a próxima semana é férias, então melhor ainda, coloque aí o que vocês querem fazer durante a semana de férias. A sexta questão, ela faz a seguinte pergunta. The first thing I do when I get up is. A primeira coisa que eu faço quando eu get up, quando eu acordo, é o quê? Letra A. Have lunch. Almoço. Letra B. Go to bed. Vou pra cama de novo. Letra C. Cook lunch. Cozinho o meu almoço. Letra D. Have dinner. Eu janto. E a letra E. Brush my teeth. Brush my teeth, que é escovar os dentes. E a sétima questão. I usually leave work at past 3. I usually leave work, eu geralmente saio do trabalho a 3:15. A 15 minutos depois das 3 horas. Which sentence has the same information? Qual dessas informações aqui embaixo tem a mesma informação dessa daqui, ó? I usually leave work at a 3:15. Então é 3 horas da tarde, 3:15, 3:30, 3:45 ou 3:55. Marquem essa questão e eu volto no próximo vídeo para poder fazer essas questões com vocês e corrigir cada uma delas. Um beijo grande, sexto ano, boas férias, bye bye. Vou sentir saudade mais ainda do que eu já tô, viu? Tchau.